Olá! Que tal a gente descobrir hoje os segredos de uma máquina simplesmente incrível? Pois é, vamos aprender tudo sobre o corpo humano com o Lucas e o seu Super Mustang. Olha só, esse aqui é o Lucas e o carro espetacular dele, o Super Mustang. E o Lucas percebeu uma coisa fantástica, que o nosso corpo funciona de um jeito muito parecido com um carro. Quer ver como? Então tá, vamos mergulhar nessa ideia. Bom, para começar, vamos dar uma olhada em como o corpo consegue energia para se mexer. Porque assim como todo carro precisa de um motor bem potente, o nosso corpo também tem uma central de força que é, olha, incrível. Pensa bem, todo supercarro precisa de um supermotor, certo? No nosso corpo, esse motor é o coração. Ele é uma bomba superpotente, que fica empurrando sangue para todo lugar e distribuindo energia para tudo funcionar direitinho. E agora, olha que interessante essa comparação. De um lado, o coração e os pulmões. Do outro, o motor de um carro. Assim como o motor bombeia combustível para fazer o carro andar, o nosso coração bombeia o sangue, que é o nosso combustível, para cada pedacinho do corpo. É a mesma lógica. E a gente sabe que para um motor funcionar com força total, ele precisa de ar, não é mesmo? Bom, os nossos pulmões fazem exatamente isso. Eles são tipo a entrada de ar do carro, sabe? Puxam o oxigênio que a gente respira para misturar com o nosso combustível e, bum, criar muita energia. Então, o processo é mais ou menos assim, ó. O coração, que é o nosso motor, bombeia o sangue vermelho, que está cheinho de oxigênio. Aí, depois que o corpo usa toda essa energia, o sangue azul, agora sem oxigênio, volta para o coração para ser recarregado. É um circuito perfeito que não para nunca. Certo, o motor está funcionando a todo vapor. Mas quem é que está pilotando essa máquina incrível, hein? Vamos lá para o sistema elétrico para descobrir quem é o chefe. E aqui está ele, o nosso piloto. O cérebro é o nosso centro de comando, é o grande computador que toma todas as decisões e diz para onde o nosso corpo-carro tem que ir. Mas e como é que o cérebro manda essas ordens? Através dos nervos. Pensa nos nervos como se fossem os fios elétricos de um carro. Eles levam as mensagens, que são super rápidas, do cérebro para todas as outras partes, falando tipo, braço, se mexe, ou pé, acelera aí. Isso leva a gente para uma pergunta muito boa. Como é que esse caminho é tão rápido? É praticamente instantâneo. A gente pensa em chutar uma bola e no mesmo segundo o pé se move. A eletricidade do nosso corpo é mais veloz que muito carro de corrida por aí. Ok, já temos o motor e o piloto. Agora vamos dar uma olhada na estrutura do carro, o chassi, e o que faz a gente realmente sair do lugar. Todo carro potente precisa de um chassi forte, e com o nosso corpo não é diferente. Os nossos ossos são o nosso chassi. Eles dão a nossa forma e, o mais importante, protegem as peças mais delicadas que ficam lá dentro, do mesmo jeito que o chassi de um carro protege o motor e o piloto. E essa imagem aqui mostra isso muito bem. As nossas costelas formam a caixa torácica, que é como se fosse a gaiola de proteção de um carro de corrida, sabe? Ela protege com muita segurança o nosso motor, o coração e também a nossa entrada de ar, os pulmões. E para a gente se mover, a gente precisa das rodas e dos pistões, né? Bom, esses são os nossos músculos. Eles trabalham em pares, um puxando e o outro empurrando os ossos. Quando um músculo encolhe, o outro estica. E é isso que faz os braços e as pernas se mexerem. É pura engenharia. Claro que uma máquina tão incrível assim precisa do melhor combustível, né? Então vamos ver agora como a gente abastece o nosso corpo-carro para ele nunca parar. É isso aí. O nosso combustível é a comida. O sistema digestório funciona como uma refinaria dentro do nosso corpo. Ele pega tudo que a gente come, quebra em pedacinhos bem pequenos e transforma em energia pura. É esse o processo que enche o nosso tanque para que o motor e todo o resto funcione o dia inteiro. E depois que o motor queima o combustível, a fumaça precisa sair pelo escapamento, certo? O nosso corpo também tem um sistema de limpeza. O sistema urinário filtra o sangue e joga fora tudo que não serve mais, limpando a máquina por dentro. Funciona exatamente como o cano de escape de um carro. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente percebe que não é só um monte de peças soltas. É uma máquina espetacular, onde tudo funciona em perfeita harmonia. Então vamos só recapitular rapidinho o nosso supercarro. O cérebro é o piloto, o coração é o motor, os pulmões, a entrada de ar, os nervos são os fios, os ossos, o chassi, os músculos são as rodas e os pistões. E a comida? É o combustível. Que máquina fantástica que a gente é, hein?
E o mais impressionante de tudo, assim como no Super Mustang do Lucas, é que todas essas partes trabalham juntas, ao mesmo tempo, em perfeita sincronia. É essa cooperação que faz do corpo humano essa máquina de alta performance tão maravilhosa. E para fechar, vou deixar aqui um desafio, uma pergunta, para a gente continuar pensando. Que outra parte do corpo humano poderia ser comparada com alguma parte de um carro? Fica aí a reflexão, a gente se vê na próxima.